Boa tarde. Lidia, por favor, cuando puedas, puedes dar comienzo. E podemos começar? Podemos começar? Deixa eu ver quem tem aqui. Olá, Paulo. Deixa eu só me ver quantos temos. Bom, queria agradecer a participação de vocês, dar as boas-vindas e desejar uma boa tarde e um bom webinar para todos. Eu vou falando, caso vocês vão tendo algumas dúvidas, vocês podem ir colocando aí no chat, eu vou tentar acompanhar, mas de qualquer forma, no final, eu abro um espaçozinho e aí a gente pode tirar mais dúvidas se ficarem, ok? Ok. Todos estão vendo a minha tela? Só para eu ter uma ideia. Ok, acho que sim, né? Ok, vamos lá. Bom, o objetivo hoje desse webinar é a gente começar essa sessão falando justamente das mudanças, dessas novidades da Broadcom, né? Que eu acho que seria novidade se não houvesse novidade, né? Passado algum quarter. E falar especificamente desse programa, né? Do Advanced Partner Program, e mais alguns detalhes para vocês. Aqui é a nossa agenda de hoje, né, aonde a gente vai falar um pouquinho, vai fazer uma introdução sobre o tema, a gente vai começar levantando os principais pontos de transformação, ou seja, quais foram as principais mudanças, e com elas, quais os benefícios que ela traz, ah, e principalmente quais são e o que consistem, né, e a quem se aplica, a quem não se aplica, como alcançar o nível de parceria para alcançar esses níveis, esses benefícios. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre as ferramentas que vocês têm, dependendo do nível ou não, e de alguns recursos adicionais. Vamos lá. Aqui é basicamente a agenda de uma forma um pouquinho mais didática, mais dinâmica, né, para o tema que a gente vai abordar. Que a questão, principalmente, quais são essas mudanças com esse novo ano fiscal da Broadcom, que começou em novembro passado, né? E principalmente agora, a partir do Q2, que começou em fevereiro, as mudanças foram realmente executadas, né? Houve realmente essa questão da transformação, onde não tem mais aquele tempo de adaptação, é o momento realmente de vocês se adequarem, né? Para conseguir, dentro do prazo determinado, conseguir alcançar os objetivos para essas mudanças. Bom, primeiro ponto, começou retirando alguns fundos de marketing, tá? E do Funded Head. E isso que era reservado para o Q2, assim, foi uma nova surpresa, mas, né, vindo da Broadcom não é surpresa nenhuma. E teve com a introdução do novo programa, né, para o programa de parceiros de canais. Uma questão importante que foi descontinuada é que antes, como é que era a questão do legado? Ele era herdado, vocês não tinham que fazer grandes mudanças para manter o nível de parceria. Só que, infelizmente, isso mudou. Mudou por quê? Porque agora tem novas regras, tem novas exigências, né? Ou seja, os requisitos mudaram, tornou-se um pouquinho mais exigente. Mas claro que com isso também vai vir novos benefícios, né? Então, tentaram balancear, mas o fato é que quem não se adequa dentro dos requisitos, infelizmente, não vai conseguir só manter, levar para o ano seguinte, para o ano fiscal seguinte, o mesmo nível de parceria, ok? A gente vai detalhar isso tudo mais para frente. E claro, quem tem os níveis mais altos tem também os maiores benefícios, ok? Mas, assim, em relação a isso, tem para te acompanhar em todo esse processo, a gente tem ferramentas, tem certificações gratuitas, tem dashboards e tem a TD Cimex para poder estar apoiando vocês em qualquer fase, né, desse processo de adequação. Ok, vamos para frente. Então, vamos começar entrando logo no programa de transformação, ok?
Nesse slide aqui, eu quero mostrar para vocês a jornada em si, ok? As fases, as datas e o que que vocês precisam fazer e quando, tá? Eu só queria iniciar trazendo uma questão importante que é: não tem anuidade a ser paga em momento nenhum e não haverá nenhum tipo de imposto para renovação de parceria com a Broadcom, a não ser que vocês submetam os requisitos que agora ela exige, tá bem? E como é que vocês vão alcançar isso? Através de um sistema de pontuação. E aí a gente vai explicar no decorrer da conversa de hoje como é que alcança esses pontos, quais são as diferenças entre eles e, enfim. Primeiro, queria falar aqui um pouquinho a respeito da janela, tá? A gente já tinha começado com esse incentivo para que vocês, principalmente grande parte dos parceiros em Portugal, elevassem o nível, pelo menos para Select, né? Porque a maioria era realmente só como registro. E isso a gente já vem conversando desde dezembro passado, alguns já conseguiram avançar nesse processo de submissão, de novas certificações, de envio de vídeo, enfim, todo aquele processo. Só que agora, justamente como houve essa mudança para o novo programa, é fundamental que, para os parceiros que queiram continuar sendo parceiros e ter os benefícios junto à Broadcom, precisam cumprir dentro dessa janela de tempo que inicia-se, pegando aqui agora do mês de fevereiro, né, que a gente já vinha quando veio a mudança, ou seja, quando ela começou a ser válida, vocês terão uma janela de 6 meses, tá, para fazer toda essa adequação e fazer a submissão em agosto. Nesse caso, em agosto, alcançando as diretrizes que são impostas pela Broadcom, ok, vai ser passado pelo crivo, tudo estando ok, você sobe de nível, tá? Ah, não faltou um ponto sequer. Ok, você tem uma segunda janela, ou seja, você vai ter mais 3 meses para fazer essa nova submissão em novembro. Então, assim, tem tempo, né, suficiente, vamos dizer, para você fazer essa submissão, mas eu só queria que vocês tivessem em mente enquanto a gente vai falando, eu vou falando sobre cada um dos pontos, a parte do time que se tem para fazer essa adequação, tá bem? Ok, e aí falando justamente a respeito do alcance, né, que eu estava falando da questão do sistema de pontuação. Ele é baseado basicamente em 2 pontos principais, 2 pilares principais: vendas, né, e reconhecimento de capacitação, né, ou seja, volume de vendas e know-how. Ou seja, quem produz ou, quem vende mais e quem realmente conhece a tecnologia. Então, assim, esses são os pilares que baseia-se o novo programa de pontuação, tá, da Broadcom. E aí, falando desse treinamento também, falando dessa parte de conhecimento, de know-how, eu quero aqui já reforçar para vocês, no e-mail que a gente mandou com o convite para esse webinar, está lá também o convite para o webinar que vai falar especificamente sobre isso, sobre essas partes de capacitações, no webinar da semana que vem, que vai ser ministrado pelo José Massarico, tá? Então, assim, quem não viu, por favor, se inscreva, manda para sua equipe também. Eu acho que, assim, nesse momento de conhecimento, quanto mais gente que vocês tiverem disponibilidade, é claro, puder participar, e lá nesse webinar vai falar de forma muito mais técnica, muito mais específica a respeito desse ponto. Seguindo, bom, falei, né, que entrou em vigor, né, a partir de fevereiro, a questão do time, das janelas de submissão que vocês vão ter para isso, aonde tudo vai ser mensurado através de pontos, né? E um outro item importante é, desculpa, que vai ser mensurado é a janela de 12 meses anteriores no volume de vendas. Então, ou seja, vai ser mensurado o que vocês conseguiram fazer de volume de vendas. Se você submeteu em agosto, então vai contar de agosto passado até esse. Por quê? Porque são 12 meses consecutivos. Ok? Então, assim, se não houve vendas, não adianta pegar de meses anteriores. A janela de tempo para fazer a consolidação dos números em relação ao volume de vendas equipara-se a 12 meses anteriores, tá? E consecutivos.
Em qualquer caso, aqueles que não lhe deram tempo, não cumpriram, enfim, tem ainda até a janela do mês de novembro para fazer isso. E por que que isso é importante? Porque a partir daí, a revalidação dos níveis de parceria da Broadcom será a cada 6 meses, ok? Então, assim, para que, às vezes, num projeto grande que está sendo trabalhado, onde vocês estão contando com determinado benefício, já sabem também que tem que ter essa preocupação, né? Esse calendário complementar para se manter o nível, para que vocês não tenham surpresas, principalmente em projetos que às vezes a gente sabe que leva um pouquinho mais de tempo. Que mais aqui de importante? Ok, da questão do resumo. Tá, então vamos seguir então para a parte dos benefícios. Este programa ele tem benefícios que são econômicos, tá? São benefícios diretos em formato de pós-venda. E como é que isso vai ser aplicado? Vai ser aplicado após a venda para o parceiro através de um voucher de nível de correspondência. Ok. E aí a gente tem uma questão de um cálculo de um exemplo mais à frente que vocês vão conseguir entender melhor como é que é isso. Mas é conhecido como o fair de margem. Então, é esse o fator que vai determinar quanto de benefício, no caso eu vou falar dólar, tá? Porque é a moeda dele, mas assim, enquanto de dinheiro, enquanto de moeda que vocês vão receber de benefício, ok? Ou seja, esse benefício, esse lucro que vocês vão ter em relação a isso, ele tem que ser reinvestido, ok? E alguns desses benefícios diretos, eles vêm com algumas diretrizes que vão ser alinhadas junto com o gestor da conta dentro da Broadcom com vocês, ok? Bom, e esse programa ele tem alguns benefícios que são voltados para a parte de marketing, voltado para a parte de negócios, enfim, mas isso aí tudo a gente vai entrando nos detalhes mais à frente. A parte de, vamos aqui, ok, vamos lá. Aqui, falando justamente do que requer, né, em relação à subida, né, dos níveis. Vamos hoje aqui levar em conta só essa parte aqui à direita, tá? Daqui do quadro. Deixa eu só diminuir isso aqui que estava atrapalhando. Ok. Bom, vamos começar ali com o nível de registro, né? O registro, ele não tem nenhuma exigência, né? Mas também não tem nenhum benefício. Basicamente, é aquele parceiro que vai entrar no site, vai submeter a documentação, mas na hora de fazer qualquer negociação, de fazer qualquer venda, ele não vai conseguir ter nenhum ponto a mais em relação aos outros parceiros que são de níveis superiores. A nomenclatura não mudou, tá? Mas mudou só a questão dos critérios, né? Do desempenho, da capacidade, enfim, vamos falar sobre cada um deles. Bom, as certificações também não mudaram a esse respeito, isso é importante colocar, ok? Então, se você já tem na equipe pessoas certificadas, nas certificações, claro, exigidas para cada um deles, não tem que refazê-las, elas continuam imutáveis, ok? Bom, aí a gente vai para o nível logo acima, que é o Select. Para o Select, basicamente, assim, de uma forma muito objetiva, tu tem que provar o teu conhecimento quanto comercial. Ou seja, ali ele não tem grandes exigências a respeito de certificações mais técnicas, ok? Mas ele tem a questão da exigência de 70 pontos de performance, 30 de capability e pelo menos um profissional certificado com uma dessas duas certificações, ok? Esse é aquele caso que a gente vinha conversando, que como é importante, por exemplo, para vocês fazerem um vídeo, fazer aquela submissão do vídeo, mandar direitinho, ok? Para vocês ficarem nesse nível. E o que é importante lembrar, a partir desse nível, você consegue fazer, por exemplo, registro de oportunidade com valor de acima de 10K. Lembra que antigamente, para você fazer um registro, o negócio ele precisava ser de no mínimo 25K. Então, ou seja, como abaixa essa régua do valor que você consegue fazer negócio, você amplia também as possibilidades para pequenos negócios.
Para Premier, né? Para Premier, além da parte comercial, ou seja, além de você provar que você conhece bem a parte de como é que você vende o produto, o ciclo de negociação, você também tem que ter um conhecimento técnico. Ou seja, além de você conseguir comprovar a questão da capacidade na venda do produto, você também precisa fazer a comprovação de um suporte técnico no sentido de tirar dúvidas, de acompanhar o teu cliente na hora do fechamento ou do desenho, né, de um projeto, enfim. Mas lembrando, tá? Essa parte mais técnica do que é exigido, de como alcançá-la, vai ser tratado no próximo webinar. Ok, e o que mais que pede? Principalmente para os dois de cima, tanto o Premier como o Pinnacle, ele pede aqui esse treinamento de antissuborno, tá? Ele é obrigatório, tá? É fácil, não é nada difícil, mas enfim, uma coisa que a gente também, como distribuidor, é obrigado a fazer, mas assim, eu acho importante lembrar isso aqui, porque às vezes acaba passando como se fosse algo que não é. Vocês fazem às vezes, o trabalho mais árduo, que exige um pouquinho mais de esforço, e aí às vezes fica para trás esse treinamento obrigatório aqui, tá? Então, assim, a minha sugestão é que todos façam, independente se é Premier, se é Pinnacle, todo mundo pode fazer. Que mais? Tá, e aí no caso do Premier, você vê que ele vai aumentando a questão de pontos, óbvio, dependendo do nível, né? Então, aqui já são, a questão da pontuação sobe para 350, de capability para 150, e aqui, tanto no Pinnacle como no Premier, entra a questão do business plan. O que é esse business plan? No slide anterior, eu falei para vocês que o que vocês vão receber de benefício, ele precisa ser reinvestido. Mas para ser reinvestido, esse investimento precisa ter sido minimamente planejado, minimamente alinhado, né, com a Broadcom. E como é que é feito isso? É feito através de um business plan que vocês fazem, e vocês têm, no caso, Premier e Pinnacle, tem um gestor de conta dentro da Broadcom que vai auxiliar, vai alinhar e vai chancelar, ou seja, vai aprovar ou não, mas vai estar com esse alinhamento de quais são os objetivos de crescimento, de negócio, de plano de marketing, seja o que for, de capacitação que a empresa tem, ou seja, que o parceiro tem, alinhado com as diretrizes, com as metas, e, enfim, com a Broadcom, tá bem? Então, assim, são essas questões que são exigidas nesses dois níveis, ok? Que são iguais. Bom, a diferença é a quantidade, né, de profissionais. Na parte de vendas, aqui no caso do Premier, são 12 de vendas, com umas certificações de expert, e aí ele vai ter que ter no mínimo 6 profissionais certificados na parte técnica, com 3 certificados de expert. E ele vai ter que ter uma pessoa dedicada exclusivamente para isso. Enquanto que no Pinnacle, ele vai ter que ter 2 pessoas dedicadas. Por que isso? Porque é volume. Se aqui a gente está falando dessa quantidade de pontuação, se a gente está falando desses requisitos maiores, é porque são realmente parceiros que têm um volume de vendas muito maior, que têm uma quantidade de clientes, de projetos muito maiores. Então, assim, para ter a garantia de que o cliente final ele vai estar tendo uma boa experiência do início ao fim do projeto, inclusive no pós-venda, faz essa exigência, tá? Então, para clientes, para parceiros, Premier, pelo menos um profissional dedicado, enquanto que no Pinaco são 2, tá bem? E aqui também tem a quantidade de pontos que sobe um pouquinho, ok? Daqui eu acho que bom, acho que é isso. Vamos seguindo. Ok. Aqui a gente vai falar exatamente como é que é essa questão dessa pontuação, ok? Da parte de desempenho, da parte de capacidade de qualificação e da parte de zona, que vai ser assim, vai ser fundamental para vocês, né? Vai ser muito importante nesse novo projeto, nesse novo programa. Ok, vamos começando ali pela parte de performance.
Lembrando, aí aqui embaixo, vocês estão vendo aqui na parte inferior, em cinza claro, lembrando que é aquela informação anterior de qual é a quantidade de pontuação baseado no nível, ok? Então, ou seja, para Select ele tem que ter pelo menos 70 pontos, para Premier 350 e para Pinaco 700. O que que isso significa? Significa que para cada 5K, ou seja, US$ 5.000, lembrando, tá? A Broadcom, ela trabalha com dólar. Claro que no momento que faz a geração de propostas e a negociação, tem sempre ali a questão das taxas de conversão, né? Mas assim, até para facilitar o alinhamento, tanto da informação que está no site como que a gente vai passar, eu vou manter a moeda em dólar, ok? Então vamos lá. Para cada 5.000 de venda, é 1 ponto, ok? Ah, e, nesse caso, quais são os produtos que são elegíveis, né? É, a ANS, né? Todos de Cloud Foundation, que em grande volume é o que a maioria trabalha, administra, enfim, e Tanzo. O que não entra é o VeloCloud e SD-WAN, ok? São as duas linhas que não estão, não são elegíveis, ok? Para essa pontuação. E aí a gente vai para a parte de capability, ou seja, a parte de capacidade técnica. E aí vocês estão vendo que tem esse quadrinho azul, mas esse quadrinho azul, ele vai ser muito restrito. Por quê? Porque são para parceiros que estão nomeados, estão catalogados como partner de serviço. Tem uma série de exigências. Então, eu, sinceramente, eu acho que aqui em Portugal a gente não tem, ou se tiver, são pouquíssimos os parceiros que teriam a viabilidade, por exemplo, de se tornar um parceiro de serviços. Então, assim, é só para vocês entenderem, ok? E aí a gente tem do quadro ao lado, né, esse mostarda aí, onde a gente vai ter a pontuação que vai ser usada. E aí o que acontece? Para cada uma dessas funções, tá? É importante isso. Para cada uma dessas funções tem aqui a quantidade de pontuação exigida. Então, para Select você tem que ter no mínimo 30 pontos, para Premier 150 e para Pinnacle 300. Tá, e aí o que acontece? Eu posso ter aquele profissional multithread? Não. O que significa? Significa que a pessoa que tem, digamos aqui, que ela está capacitada, que ela está certificada para vendas, mesmo que ela seja uma pessoa muito dedicada e que ela tem como especialista ou como pré-sales, não adianta, vai contar apenas como 1 ponto, ok? Ela não pode acumular chapéus. Né? Então, assim, não tem essa. A gente tinha muito isso, né? Ainda tem, em muitos casos, aquele profissional que ele tem as certificações de vários players, ele tem a certificação de vários níveis dentro do mesmo player, dependendo da situação, ele entra ali, né, com o seu crachá diferente. Não é o caso. Tá? Então, assim, precisa realmente deixar claro que é por função. Mesmo que a mesma pessoa seja de sales e pre-sales, ela não consegue fazer esse acúmulo, tá? E não, tem que ser uma coisa ou outra. Bom, dito isso, a gente vai para a questão da zona, que é o outro fator dessa equação. A zona, e isso aí está uma coisa muito nova, é o quê? São os países que estão em cada uma dessa zona, qual é a função, ou seja, qual é o multiplicador que ele ganha, tá? Nós, aqui em Portugal, estamos na zona 3. Nós e Espanha estamos aqui na zona 3. O que significa isso, Lídia? Significa que ele é um fator de multiplicação. Claro que seria bem legal se a gente estivesse aqui na zona 4, que pudesse, né, multiplicar por 3. Mas não, a gente vai ter aqui, a gente está na zona 3, onde o nosso fator de multiplicação vai ser 2, né? Então, assim, para quem já vinha fazendo umas continhas ali, acho que aqui fica mais, a gente vai conseguir tranquilizá-los mais um pouquinho nisso. O que significa? Significa o seguinte, se para cada ponto de venda, né, eu tenho que vender 5.000 dólares, um Partner Select, por exemplo, ele teria que vender 350 mil por ano, ok?
Um Premier, né, seria 1.750.000 e um Pinnacle 3,5 milhões, né? Isso assim, fazendo uma continha aqui bem básica. Como a gente tem a questão do fator da zona agora a favor, significa que eu não preciso fazer esse número inteiro. Por quê? Porque eu vou multiplicar por 2. Então, ao invés de, por exemplo, eu ter que chegar nos 300 e já estou até me perdendo aqui nas minhas contas, de 350k, por exemplo, para Select, eu fazendo 175, ele vai ser multiplicado por 2, ok, pumba, eu alcancei, tá elegível, tá bem? A mesma coisa para a pontuação aqui de capability. Ah, eu preciso, por exemplo, de 30, mas se você alcançou aqui a pontuação de 15, vai ser multiplicado, porque estamos na zona 3, vai ser multiplicado por 2, alcança os 30 e tá ok. Mesma coisa para Premier e assim para Pinnacle. Tudo bem? Vamos seguindo, então, ou seja, nada de desespero, a esperança no fim do túnel. E aí a gente vai chegar para um tema que é um tema bem recorrente, né, a respeito da tabela de preços, ok? A, a Broadcom, ela teve algumas mudanças, né, em relação a essa lista de preços, principalmente o que condiz a questão do que era chamado PVP. Antigamente se tinha uma referência, né, do PVP, do preço, né, que vocês usavam como referência, só que ela não publica mais isso, ok? A lista, ela vai para a lista com a referência de compra para vocês, parceiros. Então, não adianta, ali não é o preço do cliente final, ali é o preço de referência de compra por partner. Por que que eu digo isso? Porque, assim, inclusive recente, teve um parceiro que, enfim, ele acabou confundindo, eu expliquei para ele, ok, tem dúvida? Entra aqui no Pricebook, eu vou explicar ali para vocês, inclusive, como é que entra, para quem ainda não acessou isso aqui no site. Esse valor, ele é de referência para vocês, ok? E aí no portal, aí vocês, enfim, vou mostrar ali como é que você pesquisa, e pronto. E aí, a partir daí, Lídia, o que que difere? Vai diferir justamente a questão da pontuação, como é que vai ser, digamos, validado esse valor do final do negócio em relação ao percentual que você pode receber como benefício no final. Ok? E ainda em relação a essa lista, ela é em dólar, lembrando, tá? Então, assim, quando trabalharem com ela, fiquem atentos a isso. Por quê? Porque vai ter que fazer a parte de conversão. E pronto, eu vou mostrar ali a rota, como é que você vai acessar. Agora, o seguinte, quando você baixa o Pricebook da Broadcom, ela vem com todos os produtos. Então, assim, aí eu vou colocar ali, depois eu vou mandar, junto com esse material, eu vou mandar as referências de coluna que vocês podem fazer os filtros, para que busque só de VMware. Senão vai sair ali, sei lá, Cisco, vai sair Symantec, vai sair um monte de outras coisas, e vocês vão se perder com a planilha tão gigante, tá bem? Então, assim, só para ter esses dois pontos de atenção. Bom, aí aqui a gente vai falar, então, justamente, chegar na parte dos benefícios desse canal. Bom, foi nomeado, né, como Archivist Program, né, uma coisa assim de êxito, de logro, de vencimento, enfim, fica a interpretação à vontade. Bom, ele foi projetado, gente, para recompensar parceiros, revendedores, no caso, por suas vendas, né? E essa recompensa, ela é conhecida como esse Deferred Discount, ok? Ah, deixa eu só... Desculpa. Vamos lá. Então, falando sobre esse Deferred Discount, ele se compõe basicamente por duas partes. Uma que vai chegar, né, direto para vocês, direto para os parceiros elegíveis no futuro, após a venda bem-sucedida, vale lembrar isso,
ok? E assim, quando eu falo a venda bem-sucedida, você vai ter um projeto, você vendeu esse projeto, ok? Mas assim, não é vendeu, assinou, submeteu. Não, tem que esperar, tem que ter toda aquela, o tempo de vida da compra, ok? O cliente adjudicou, você colocou, submeteu. Quando chegar, que tiver tudo ok, aí sim vai ser feito a programação do repasse, ok? Desse benefício. Bom, inclusive assim, a Broadcom não usa de forma nenhuma esse termo, mas eu sei como é um termo muito comum, né, no meio, a gente poderia ter como referência, é como se fosse um rebate, ok? Mas a gente vai usar a nomenclatura de incentivo. Bom, então, e aí a outra parte, ela tem que ser reinvestida em treinamento, em desenvolvimento do canal, em alguma coisa nos clientes, algum evento que você vai fazer de promoção, enfim, alguma coisa que fomente a tua relação com a tecnologia em si, ou seja, com a parte de VMware e com o cliente final. Bom, para entender o slide, como esse programa afeta, né, no caso, todos nós, o processo é o seguinte. Aqui na primeira coluna, essa recompensa de deferred margem, ela vem refletida nas CPQs. O que é essa CPQ? A CPQ é a quote que a gente submete para a Broadcom quando vocês mandam para a gente um pedido de compra. Ou seja, a gente mandou a proposta, você envia para a gente o ok do cliente, manda ali com a tua PO, e aí a gente solicita, né, para a Broadcom essa quote. E aí, ou seja, um pequeno uma percentagem dessa margem, ela já vai vir refletida ali, no que pode diferenciar a questão desse valor dessa quote que a gente recebe dela, que é transferido para vocês. Nós, os distribuidores, né, a gente vai passar isso para vocês com uma oferta normal e corrente. Não tem problema quanto a isso, ok? E aí, seguindo, se o projeto foi encerrado com sucesso, o produto foi vendido, está tudo certinho, o parceiro também, né, cumpre os requisitos, isso tem que estar sempre bem claro, a Broadcom se encarrega de enviar a recompensa para a gente, distribuidor, e aí a gente passa isso direto para vocês, ok? E isso é de uma forma muito transparente, porque tem um portal, tá? Tem um portal ali onde vocês vão ter como fazer a gestão de todo esse recurso que você recebe dos distribuidores, desculpa, que você recebe da Broadcom através dos distribuidores, ok? Por uma questão de compliance, não é a Broadcom que faz isso, por isso que ela usa os distribuidores para fazer a gestão desse recurso. Ah, desculpa. Existem painéis, eles já estão disponíveis, inclusive a gente vai mostrar ali no final, aonde você vai vendo, né, o nível de parceria que está válido, como é que você vai acompanhar a questão das vendas que são elegíveis ou não para determinado benefício, e enfim, aí a gente vai expondo isso aí no decorrer aqui do nosso papo. Bom, aqui primeiro a gente vai esclarecer um pouquinho sobre questões pontuais de elegibilidade para esse programa. O que é válido e o que não é, ok? O que é elegível e o que não é. Vamos lá. Começando ali, qual é o tipo de cliente? Que tipo de cliente, que tipo de projeto, para quem que eu posso vender ou não, que eu poderia estar apto a me eleger para esses benefícios? Meus amigos, só contas comerciais, ok? Estratégica e corporate account não entram, elas não são admissíveis. Por quê? Porque existe toda uma outra política, existe todo um outro volume. Não, então, enfim, só para ficar muito claro, contas comerciais. Verticais de setor público, local, municipal, educação, ok. Mas nada Brasil ou setor público, ok? E de setor público do Brasil, isso é importante. Ah, detalhe mais do que importante. Gente, renovação não entra. Mesmo que seja uma renovação de, sei lá, 1 milhão de euros. Não, ela não é elegível. Só para novas licenças, para migração ou para ampliação. Ele tinha 100, ele quer colocar mais 100. Isso aí é elegível. Agora, se ele vai fazer a renovação dessas 100, não é elegível para esse programa, ok? A gente está tranquilo, né? Aqui a Europa ela é incluída. Os produtos, é mais fácil dizer o que não é, né? Ou seja, Standard e Enterprise Plus não são elegíveis,
ok? VeloCloud também não, e Cloud Hyperscaler também não. O resto todo da família e seus addons são, ok? Mas lembrando, vSphere Standard e Enterprise Plus não são elegíveis para esse benefício. Por isso que às vezes há um esforço melhor, um esforço maior de, no ato do cliente fazer a solicitação, entrar com um recurso para tentar entender melhor a real capacidade do cliente, a real necessidade dele, para, se for o caso, às vezes ele está pedindo Enterprise, mas para ele vai ser muito mais, vai ter muito mais benefício sendo do Cloud Foundation, e para você também, por quê? Porque você pode incluir isso dentro é um produto elegível. Tá bem? Solutions Provider, ok? Mas VMware Cloud Service Providers, não, ok? Aí entra aqui o que é muito importante, o nível de parceria. Para ser elegível para o benefício, tem que ser Premier e Pinnacle. Só Register e Select não são elegíveis, ok? Para esse programa. O tipo de contrato, 1 ano ou multi-year, ok? Aqueles contratos particionados, mês, quarter ou customizados, eles não são também, ok? E vamos lá. Aqui é as zonas geográficas, né, da tabela, onde tem a questão do fator de multiplicação. E aqui, ok, isso aqui é a tabela de uma forma mais simples em relação ao percentual, tá, desse benefício, que, enfim, por cada nível. Como vocês veem, Select e Register não são, né, não são elegíveis. Premier, ele é um fator de 4% do valor, né, da venda, e o Pinnacle, 5%, ok? Aqui é basicamente a mesma coisa, com um pouquinho só mais de detalhes, tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês, mas, enfim, a gente só colocou isso aqui para ter mais informações, né? Tem que ter todos os pontos elegíveis, tem que estar tudo, o pagamento tem que ser baseado naquela tabelinha, ou seja, tem que ser no mínimo de 1 ano, enfim. A ferramenta de pagamento é em torno de uns 30 dias depois que é feito isso, então tem essa janela, não é uma coisa imediata, tá? Mas basicamente as informações que eu já passei. E aí a gente vai aqui para a parte prática, que eu acho que é mais, que é o de interesse melhor, né? Vamos explicar aqui esse exemplo. Vamos supor que foi vendido esse produto aqui, né? Nessa quantidade, né? De 3.200 e tantos cores, por esse valor aqui de 1 ano, né? Ou seja, o valor, né, do negócio foi esse aqui, 1.124.000. Se é um parceiro de nível Pinnacle, o TIR dele é de 5%. Então, quanto é que ele recebe? 56.210. Ok? Condicionado, é claro, a todos os pontos aqui de elegibilidade. Não adianta ele fazer a venda se, por exemplo, não é um produto, não é um produto elegível. Não adianta se for uma coach anterior a 4 de fevereiro, que foi quando o programa começou a ser validado. Não adiantaria, por exemplo, se fosse uma renovação, ok? Então, ou seja, são questões que são fundamentais na hora de ter em conta do retorno desse benefício. Acho que ficou mais claro aí, né? Vamos aqui para um segundo exemplo. Foi feita essa venda com essa quantidade de cores aqui, multi-year, e aí o que acontece? Multiplicado pelo multi-year vai ser esse valor aqui. É um parceiro Premier, vamos lá, é um parceiro Premier aonde a taxa dele seria de 4% de retorno. Ou seja, ele receberia, ou seja, o retorno dele, como é que eu falei? Eu falei rebate, eu já me perdi. Incentivo. O incentivo que ele vai ter de volta vai ser no valor de 63.000. Só que esse valor vai ser relacionado
com a forma do contrato foi acordada. Ou seja, se é multi, se vai ser repassado por ano para vocês, o parceiro também vai acompanhar, tá? Essa forma, o plano de pagamento. Então, ou seja, você não vai receber os 63 mil upfront, não, você vai receber 21,60 no ano 1, 21,60 no ano 2 e 21,60 no próximo ano, ok? Então, assim, só para ter esses dois cenários para o caso de quando um ano e quando é multi. Tudo bem até aqui? Não estou acompanhando aí. Se alguém tiver uma pergunta, depois vocês me falam. Vamos lá. Aqui especifica, né, as diferenças de atividades que são elegíveis, né, e o que se pode dedicar a essa parte de recompensa que tem, né, tanto para o Premier como o Pinnacle, ok? Isso para quê? Para a questão do desenvolvimento do negócio, ok? Se quer aprovação da detalhe, requer aprovação da Broadcom através do business plan que a gente falou lá no início. Então, ou seja, salvo engano, o Premier tem não sei se Cris ou Eladio me ajuda. O Premier ele tem pelo menos um gestor de conta dentro da Broadcom e o Pinnacle tem dois? Não me lembro. Un 2% de... No, no, no. El Premier o Pináculo tienen una persona que No, maneja la cuenta a, directamente, que a alinea con un, el contexto de o- business plan. un Premier un Pinnacle ten o seu propio account director Exacto. que vai traballar directamente co parceiro para poder gestionar os fondos e as actividades de desarrollo ou enablement que chaman eles, Uhum, e os fondos que están destinados dentro de este business plan para poder uhum. aprobar a través da Broadco. Ok? Pero Ok, sempre vai ser o tipo de partner Premier e Pinnacle. ok, ok. Actividades que son fora deste nivel de partner, o que chamamos o ABC Tier, vale? Que serán Uhum, as actividades gestionadas a través do distribuidor, en este caso a través noso, uhum, da TDSIMES, para poder facer unha baixo a coordinación e a aprobación da Broadcom, poder destinar un porcentaxe do different ou incentivo que tiñamos, que estamos a falar, uhum. que vamos acumulando para poder destinar nestas actividades. Vale? Dale, dale. Ok, non sei se me expliquei correctamente no meu portuñol, pero desculpas por isto. Bueno, creio que todo mundo entendeu, mas se alguém não entendeu, um resumo rápido sim, tanto o Premier como o Pinnacle, ele tem um gestor de conta dentro que vai acompanhar, tá, na questão da construção do business plan e na operação dele, ou seja, na gestão e como é que está sendo o andamento dele. Para os parceiros que não são nem Pinnacle nem Premier, que são os ABC, né? Vai ser conduzido, ou seja, vai ser auxiliado por nós distribuidores. E aí sim, aí a gente vai fazer esse acompanhamento, tentando ver se consegue algum percentual para fazer esse reinvestimento aí dentro, ok? Bom, e a questão da execução das atividades, né, que são elegíveis, né? Aí tem aí os requisitos, inclusive eu vou mostrar para vocês também onde é que tem essa documentação dentro do portal, seja para prova de conceito, seja para pagamento de crédito, enfim. Ok, vamos lá, que tem muita coisinha aqui para a gente também não estourar o tempo. Bom, esse aqui é o dashboard, né? O dashboard que está desenhado, né, para proporcionar para vocês a visão de como é que vocês vão fazer a gestão desses recursos. Então, aqui é um exemplo, tá? Ele ainda não tá disponível, mas basicamente esse é o desenho. Então, vamos supor que você parceiro, você entrou na tua conta lá, e aí você tem aqui, digamos, um negócio com esse distribuidor 1, esse com 2, 3 e por aí vai. E aí você tem a questão do valor e do percentual, ok? E aqui o valor que vai ser elegível a esse benefício.
Então, quando eu falei, olha, nós fazemos a parte a parte transacional, mas vocês têm toda a visibilidade. Então, assim, é uma operação muito transparente e que, claro, através desse portal vocês vão conseguir ter tanto a visibilidade como a gestão desse recurso. Que mais? Bom, aqui dizemos, né, sobre a transformação, né, e agora a gente vai explicar um pouquinho como é que se baseia a questão da pontuação. Essa aqui é a matriz de recursos, tá? Baseada na função que a gente falou lá. Lembra? Não adianta ser uma pessoa multithread que ela está ali trocando os chapéus e com vários crachás. Não, é baseada em função. Inclusive, a gente essa aqui é uma imagem, acho que bem familiar, né, para a maioria que vem acompanhando aí. A gente sempre tem usado ela como uma visão de estágios em relação a cada uma das principais funções dentro do parceiro e o que se precisa para cada uma delas, né? Enfim, claro, começa sempre com o estágio 1, de uma forma mais básica, em qualquer uma das funções, e aí você, claro, vai tendo que recorrer, né, a esses recursos, por exemplo. Lembra que eu falei que a questão das certificações, elas não mudaram, né? Então, aqui continua sendo VSP, aqui, por exemplo, na parte de implementação, aí já precisa ter uma questão de um técnico especialista, né, de um exame específico para isso, e enfim. Isso aqui eu acho que não é novidade para ninguém. Bom, aqui é um gráfico para tentar mostrar um pouquinho, talvez um pouquinho mais claro, daquilo que a gente falou a respeito da amplitude na carreira em relação às suas certificações dentro do portal. Okay? Isso aqui é para enfatizar a importância, né, das formações, principalmente em VCF e VVF, né, para, enfim, para ficar mais fácil para que vocês vejam que quando da chegada da versão 9, a gente está seguindo, né, dentro dessa linha, não diria uma linha lógica, mas uma linha progressiva de conhecimento para que, quando chegue a nova versão, hoje a gente está na versão 8, quando chegue a versão 9, estejam todos, assim, nivelados, né? Nivelados tanto do nível de conhecimento de operação da ferramenta, como dos seus addons e etc. Vamos lá. Aqui, bom, aqui são os requisitos do programa, tá? De volta, né, após essa transformação, após essas mudanças todas, e resumido ao lado como cada requisito da função deve ser obtido, né? Então, aqui, lembrando, né, o quão importante é esse treinamento, né, anti-suborno, para vendas, né? Para Proven Professional, né? VSSP Playlist. O Certified Expert, aquele vídeo de 30 minutos. Lembrando, gente, não manda, por favor, vídeo com menos de 30, porque volta. Ok? E o Technical, o VTSP Playlist, e para o Certified Expert, VCP, VCF, VVF, etc. Ok? Lembrando que isso Em- aqui tudo eu vou. Pode falar, em- Eladio. sí, aquí unha puntualización que a técnica ten que pasar o Person View, que é a certificación oficial, ok? Ok, ok. Bom, o que ele está falando é que aqui, quando chega no nível técnico, tem que fazer a Pearson View, que é a certificação oficial O examen, o exame, sim. E ele tem um custo, não é isso? E uma unos dúvida, ela... 250 dólares máis menos. Pronto, Vale. pronto, era isso, era isso. Ok. Bom. Aí, enfim, para a gente encerrar, aqui a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre as ferramentas que estão disponíveis, né, os seus recursos, e vamos lá. Principalmente o que é de novo, né? Novidades e as coisinhas mais importantes. Solution Provider Program Redesign, ele é novo. É um achado, né, um saldo novo, que vem, claro, desde o ano fiscal, ou seja, desde novembro do ano passado. Enfim, já já eu explico mais detalhes.
Deal Registration, é o slide seguinte, né, que, enfim, detalha melhor a questão das normas, a parte da incumbência, da proteção de incumbência. Isso aqui é um dos itens mais importantes para reforçar. Antigamente, parece que eu estou falando uma história, né? Anteriormente, essa incumbência, ela não era tão, vamos dizer, não era exigida alguns pontos por parte da Broadcom, que passou a ser na mudança desse ano fiscal e principalmente a partir desse programa. O que significa dizer? Significa dizer que, mesmo que você tenha, para garantir, vamos dizer assim, incumbência, onde você tem uma pontuação maior de pontos de desconto, você tem que meio que comprovar que você está acompanhando a vida daquele cliente, ok? É como aquele gestor de conta do cliente, de relação com o cliente. Significa que, por exemplo, se você foi a pessoa que fez a venda há 3 anos atrás, chegou no momento de fazer a renovação e você está sendo proativo, enfim, é dado a você, digamos assim, esse benefício de incumbência e proteção dessa incumbência. Por quê? Porque você está acompanhando. Agora, se é um parceiro que vendeu determinado produto para o cliente já renovou com outro parceiro, e aí esse parceiro está querendo voltar, né, a rever, a reter essa relação, não tem ali como ter uma proteção de incumbência. Por quê? Porque houve uma quebra nessa relação. Então, nada mais esse recurso de proteção de incumbência, nada mais é uma questão para garantir, né, que a Broadcom ela está privilegiando para o parceiro que está mais próximo, que ele tem uma relação mais amigável com o cliente, garantindo, claro, uma boa relação e uma boa experiência do cliente, ok? Tem o canal, né, do Snipes, que é um programa que, enfim, que a gente muitas dúvidas, aquelas questões assim muito específicas. Tem essa ferramenta onde tem ali o programa, né, dos líderes de conhecimento, né? Então você está ali, pode tirar várias dúvidas ali dentro do portal com eles. Tem Bueno, esse facilitador. Lidia, máis que os Knights son os antigos BSpert en VMware. Ok. É unha comunidade de técnicos especialistas, pero que están baixo a proposta da VMware actual, da nova VMware actual, ok? Non é unha Uhum. comunidade de consulta, senón é unha comunidade de desarrolladores donde fan ou promoven a tecnología, ok? Pero Ok, ok, tá. Então son eu peço desculpas, sim, no, no, peço non desculpas. hai problema porque pode levar a confusión, pero son champions donde é unha comunidade donde traballan directamente da mão da Broadcom e, digamos, son expertos en promoven un pouco a tecnología dentro do mercado. Ok? Ok, ok. Bom, obrigada. De nada. Bom, e aí, como novidade, que é o programa que a gente falou hoje também, que eu vou mostrar ali vocês, onde vocês acessam as informações, que é o Archives Program, a central, né, do parceiro, e pronto. Aqui eu vou mandar para vocês a questão também dos links, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, depois a gente ajuda. Deixa eu só correr aqui, que a gente tem 5 minutinhos, mas está quase terminando. Aqui, inclusive, a gente tem um material explicando melhor, mais detalhado, para quem ainda não tem familiaridade aqui, quais são como é que faz o registro da oportunidade, né? O que mudou, quais são as informações que são necessárias. É, o nível de partner, né? A gente já sabia que era o select para cima. Aí entram os mesmos pré-requisitos, né? Só clientes comerciais, só produtos que são novos, ou está expandindo, né? Está migrando. Tem que ser um valor de no mínimo 10K. Você tem que, a partir de agora, você tem que indicar o distribuidor e hashtag, né? Telesigns. Mas, enfim, brincadeiras à parte, vocês têm total liberdade. Enfim, e aí são os pré-requisitos, tem ali no site onde você faz. De qualquer forma, para quem tem qualquer dúvida, me procura, que aí eu envio esse material, ou se for o caso, a gente marca um
uma reunião e eu acompanho vocês para tentar auxiliá-los, ok? Aí a gente vai entrar aqui na parte da central, né? Deixa eu já entrar aqui. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês, que aí acho que fica mais fácil. Vamos lá. Aqui é o endereço, né, do, do, do portal, onde vocês têm acesso a todas essas informações. Logo aqui no centro da página, é o que eu falei, vocês vão ter, né, aqui as informações que a gente passou hoje. Você pode baixar aqui, você pode pegar todas essas informações. Deixa eu voltar aqui. Hum. Momento tela azul. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem aqui onde acessa. Bom, aqui é onde ele fala da questão dos recursos, né, desse novo programa que a gente conversou hoje. Aqui é onde vai ser interessante para vocês entrarem, que é onde você faz o acesso, tá? Para tentar entender qual é o perfil de cliente, mais ou menos, que você vai, que é elegível, né? Lembra que a gente falou, tem que ser comercial. Mas como é que eu tenho certeza se esse cliente, ele é elegível? É através aqui dessa ferramenta. Inclusive, eu reforço, tá? Eu sugiro que entrem, tá? Nos demais links, explorem, se adaptem ali com a questão do portal, porque ele tem muitos recursos, assim, muito interessantes para vocês, tá? Bom, aqui tem, inclusive, aqui do lado esquerdo, superior, tem o link para você fazer o registro, né, da oportunidade. Aqui você também tem outros dashboards. Aqui é onde você vai fazer essa procura, para saber se o cliente, qual que é o registro do cliente dentro do portal. Aqui eu tenho que colocar o país, né? Aí eu vou procurar o cliente. Vamos supor, deixa eu colocar, sei lá, hotel. Sempre vai ter um hotel na vida de alguém. Produto. Aqui é importante você só ficar atento, né? A gente está falando aqui de VMware. E aí eu vou procurar. Olha, esse cliente aqui, vamos supor que você está aqui com uma oportunidade desse cliente, ele é elegível. Por quê? Porque ele é um cliente que está aqui picado como comercial. Porque se ele estivesse como strategic, não seria o caso, mas ele estando aqui, ou seja, ele já está registrado dentro do portal da Prodcom como comercial. Então, aquela dúvida de se o cliente é ou não antes de você fazer a submissão, aqui você tem essa informação. Tudo bem? Pronto. E aqui você tem também as informações para quem, enfim, tiver curioso, né, mas sabe para saber onde encontrar, né? Aqui é a respeito da parte de capacitação, aqui é a parte da questão do business plan, mas lembrando que assim, tudo que a gente pode ajudar caso vocês tenham qualquer dificuldade, tá bem? Vamos voltar ali para os nossos slides. Bom, aqui é um resumo, tá, do dashboard de pontos, né, que a gente vinha falando, ou seja, a quantidade por vendas, para a parte de serviço, que não é o caso, e a parte de capacitações, ok? O que que é requerido, ou seja, o que que é exigido, tá? Enfim, nada mais é do que uma forma mais visual de ilustrar aquilo que a gente tinha colocado, ou melhor, que a Broadcom exige, ok? Por nível de parceria. Aqui a gente tem um exemplo do que vai ser, do que se supõe ser, né? Que vai ser o dashboard de cada parceiro, tá? Não tenho ainda como mensurar quando é que vai estar disponível, mas acredito que em breve isso vai estar disponível para vocês. Aí tem aqui o setor 1 aqui, né? Essa parte aqui do 1, que é o tipo de o Tide Partner, né? Aí vai ter aqui a questão por service, certificação, ou seja, quais são os critérios, como é que está nessa parte de pontuação, o que que falta chegar, para você fazer a gestão disso tudo.
Na parte 3, né, o service type, aqui no 4, como é que é aqui pegando o caso, né, esse aqui é um cliente Premier, né, que está falando do ano fiscal de 2025, né. Está requerendo 200 pontos, chegou nesses 200 pontos, enfim, isso aqui é um portal para você conseguir gerenciar isso sem precisar usar outras ferramentas. Baseado, claro, na visão também da Broadcom. Então, você não tem que ter o teu registro e o registro da Broadcom. Aqui, ambos conseguem fazer e o acompanhamento do progresso, tá bem? E aqui a parte, né, do booking, ou seja, a parte de vendas, do volume de pontos que vocês vão estar acumulando baseado no que vocês têm dentro do portal da Broadcom. Isso aqui eu já entrei. Aí a gente tem aqui os recursos adicionais, que também é um slide que eu gosto muito, porque ele tem aqui o resumo, para caso você necessite acessar a questão do portal, a parte de suporte, comunidade, helpdesk, enfim. E aí quando eu mando para vocês, esses links aqui todos estão válidos, tá? E aí, você pode acessá-los aí, que tem o endereço certinho para facilitar. E, bom, aí eu vou abrir aqui para dúvidas, né? Se alguém tem alguma dúvida que queira compartilhar. Como é que está o chat? Pueden hacer también por chat si necesitan o no quieren falar. Uhum. Dou-lhe uma. Estão tímidos, estão tímidos. Si quieres, podemos parar dando las gracias a grabación. Sim, eu acho melhor para também não ficar tão grande depois. Sí, puedes arriba. A Acho que é a ver, Cris que stop. está.